Olá, boa tarde, alunos do oitavo ano. Bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem. Sintam-se acolhidos. Vamos chegando, se aproximando. Sentem-se no local confortável e vamos para a nossa aula de português desta tarde. Hoje, nesta aula, pessoal, continuaremos a ver aquelas palavras que geram dúvida na hora em que vamos escrever, porque essas expressões elas costumam trazer uma certa semelhança na pronúncia e na escrita, mas cada uma é usada num contexto diferente e, por consequência, ela traz um sentido, um significado também distinto, diferente. Hoje, especificamente, trataremos das expressões mas e mais e traz. Bem, são expressões que nós costumamos ver um erro muito grande no dia a dia, nas mensagens, nas redações, nos textos que as pessoas publicam nas redes sociais, confundindo muito mas com mais, quando é que o traz é com Z, quando é que o traz é com S. E é sobre isso que iremos tratar nesta aula, tá bom? Então, convido você a prestar bastante atenção nas dicas de hoje para que você não erre mais. Vamos começar abordando o mas e o mais. De cara, eu já trago logo a distinção. Mas indica oposição e o mais indica quantidade. Veja o exemplo. A cada dia tenho mais tarefas para fazer, mas nunca me canso do meu trabalho. Bem, quando mas indicar oposição, é porque ele vai ser uma conjunção. E as conjunções nós já estudamos, inclusive as conjunções coordenativas. E o mas está lá dentro do grupo das conjunções coordenativas, sendo classificado como uma conjunção adversativa, que traz justamente esta ideia de oposição. Se nós quiséssemos substituir o mas por porém, que é outra conjunção adversativa, o contexto permanece o mesmo e é perfeitamente possível fazer a troca. Veja só, a cada dia tenho mais tarefas para fazer, porém nunca me canso do meu trabalho, certo? Então, mas, ficou na dúvida se é mas ou se é mais? Você pode trocar o mas pelo porém. Você percebeu que a ideia permaneceu a mesma, não alterou o sentido, então este mas é sem i, é uma conjunção adversativa. E o mais com i, ele vai sempre indicar o quê? Quantidade, né? Nós podemos até fazer a oposição com a palavra menos, né? São palavras opostas, mais e menos. Vamos observar os seguintes casos. Onde que o escritor arrasou e onde que o escritor pagou mico. O ônibus passa todos os dias, mas sempre atrasa. Vamos trocar o mas pelo porém? O ônibus passa todos os dias, porém sempre atrasa. Então vejam que este mas aí, sem o i, foi usado corretamente, certo? Ele acordou cedo, mas enrolou para levantar. Eu posso trocar aí também, pessoal, o mas pelo porém. Ele acordou cedo, porém enrolou para se levantar. Nos dois casos, é o mas indicando conjunção com valor de oposição, ou seja, conjunção adversativa. Ficaria errado, ou seja, você estaria pagando um mico se você falasse: o ônibus passa todos os dias, mas sempre atrasa. Ele acordou cedo, mas enrolou para se levantar. Então, se você já usou o mais pensando que era mas, então você pagou um mico, certo? Então, aproveite, preste atenção nesta dica para que você continue não errando. E se já errou, não erre mais, certo? E quem já sabia, continue usando as expressões corretamente. Ressaltando que o mas é usado com o sentido de porém, todavia, contudo. Todavia e contudo também são outras conjunções
adversativas, todas indicam oposição. E o mais é usado para antônimo de menos, que é o contrário, e vai indicar quantidade. Ainda existe, pessoal, o mas com acento. Só que este mas com acento não é advérbio de intensidade, mas, não é a conjunção adversativa, mas, e sim um adjetivo. Digamos o seguinte, as alunas estão, elas foram meninas mas. Este mas aí com acento, que é o terceiro caso aqui, é um adjetivo. Está caracterizando o substantivo meninas, as meninas más, as garotas más, as madrastas más. Então, esse mas com acento agudo no plural é a forma plural do adjetivo má, que tem como feminino mal, né? Mal com U e mal com L também são duas expressões que já estudamos em aulas passadas, certo? Então, existe o mais, advérbio de intensidade, o mas, que é a conjunção adversativa, que eu posso trocar pelo porém, o contudo, no entanto, entretanto, e o mas, acentuado, é adjetivo. Agora vamos falar de traz ou traz. Traz com S ou traz com Z. Eu posso usar um no lugar do outro? Não. Eu tenho que prestar atenção no contexto. O que é que ele significa naquele contexto? Traz com Z tem o mesmo significado de conduzir, de transportar, causar, ocasionar, oferecer. Então, traz com Z é um verbo, certo? Exemplo, a moda traz muitas tendências. Traz com Z, porque está indicando uma ação, é o verbo trazer. Já o traz com S tem o mesmo significado de atrás ou de trás. A moda sempre olha para trás. Vejam que este traz no final, que está com S e acentuado, não é do verbo trazer. É um advérbio que indica o quê? Lugar, né? A moda sempre olha para trás. Traz com Z do verbo trazer, que significa conduzir, transportar, causar, ocasionar e oferecer. E o traz com S é o advérbio de lugar. Tem significado de atrás, de trás. Ele vem sempre após as preposições de e para. Então, todas as vezes que você for usar o traz com S, você vai usar junto dele preposições como de e para, certo? Traz mais outra vez. Neste quadro aqui, eu trouxe uma outra palavra que também parece, que é o atrás, né? Com a letrinha A antes do T. Traz com Z, forma conjugada do verbo trazer. Trazer é transportar, é levar. A professora sempre traz a apostila para a sala. O traz com S, advérbio de lugar. Após, atrás, que é o que ela pode significar. A criança está sentada no banco de trás. O brinquedo caiu por trás do móvel. Veja que antes de trás, nos dois casos, ela foi antecedida, no caso a palavra trás com S, foi antecedida pela preposição de e por. E o atrás, iniciando com A, também é advérbio de lugar. Tanto trás quanto atrás são advérbios que indicam lugar. Este atrás pode indicar posição posterior ou inferior. Ele estacionou o carro atrás do meu, certo? Então, ficou na dúvida? Lembre-se, se for a ação do verbo trazer, transportar, levar, então é um traz com Z. Mas se for um traz que está indicando um advérbio de lugar, indicando lugar, localização, então é traz com S. Agora, pessoal, vamos exercitar tudo que foi falado até o momento no módulo 3, página 84. Então, convido a todos agora a pegarem o módulo 3 na página 84 para responderem a atividade comigo. Vamos lá. Eu já estou com o meu
material aberto. Palavras e expressões que causam dúvidas. Vamos lá. Vamos primeiro falar do mas e mais. Leia a anedota a seguir. O médico chama o técnico para consertar sua televisão. Quando o técnico diz o preço, o médico protesta. Você está cobrando mais do que eu cobro para consertar a gente. Eu sei, mas é que o senhor trabalha sempre com o mesmo modelo. Qual é o argumento? Que argumento o técnico utilizou para defender o valor cobrado? Vejam que o técnico ele deu uma justificativa, né, por cobrar mais caro que uma consulta médica. E ele falou o seguinte: eu sei, mas é que o senhor trabalha sempre com o mesmo modelo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o médico trabalha sempre com o mesmo corpo humano, né? Todo mundo tem os mesmos órgãos. Na maioria das vezes, os sintomas de determinada doença são os mesmos. Já no caso do técnico, como ele trabalha com vários modelos de televisão, várias marcas, modelos, tamanhos, então são formas variadas, né? Então, há vários modelos de televisão. O que não acontece na profissão do médico. O corpo humano, ele é igual em determinada perspectiva, né? No mesmo formato, os mesmos órgãos, igual para todos nós. B. Que situação provoca o humor dessa anedota? O humor desta anedota, pessoal, ela está quando o técnico fala que o ser humano é o único modelo, né? O único tipo de modelo que o médico tem para cuidar, para consertar, entre aspas, né? E o técnico não, tem muitos modelos de televisão para consertar. Bem, a parte da questão 2, você precisará escrever. A. Qual dessas palavras, analisando as palavras mas e mais usadas pelos personagens em suas falas, responda às questões a seguir. Qual dessas palavras expressa oposição ou contrariedade? E qual delas atribui intensidade a uma ação? Bem, nós já vimos o que é que cada uma significa. Pelo que já foi falado nesta aula, qual é a expressão que indica oposição ou contrariedade? O mas ou mais? O mas, isso mesmo. Então, coloque aí o mas, indicando oposição. E qual é a expressão que indica intensidade de uma ação? É o mais com i, né? Então, mas indica oposição e o mais com i atribui a intensidade, indica intensidade. B. O termo mais se refere a que palavra? Lá na anedota, a palavra mais se refere a quê? E como essa palavra é classificada morfologicamente? Vamos procurar aqui, ó. Você está cobrando mais do que eu cobro para consertar a gente. Então, a palavra mais está se referindo a qual outra palavra, pessoal? Ao verbo cobrando, né? Então, já coloquei, inclusive, a segunda resposta, ó. O termo mais se refere a qual palavra? A palavra cobrando. E esta palavra é um verbo, né? O verbo cobrar. C. Qual dessas palavras tem a função de conectar frases? É o mais ou mas? É o mas. Ontem mesmo nós falávamos sobre o conectivo, né? Perguntei até a uma aluna, e o que é o conectivo? Tem a função de conectar. Quem é que faz isso? As conjunções. Então, o mas, somente M-A-S, o mas, é uma conjunção. Então, a resposta da C, qual dessas palavras tem a função de conectar frases? A palavra mas. Por que ela está ligando frases? Porque ela está ligando, pessoal, eu sei, e é que o senhor sempre trabalha com o mesmo modelo. Veja que nós temos aqui no finalzinho da anedota duas frases. Eu sei, é que o senhor trabalha sempre com o mesmo modelo. Mas para atribuir a ideia aqui de oposição, de contrariedade, a conjunção mas está conectando a ideia das duas frases, certo? Por isso é um conectivo.
está ligando a ideia da primeira frase com a ideia da segunda frase, para que ela possa ter o sentido necessário para que haja a compreensão. Então, na letra C, resposta, repetindo, a palavra mas, que está ligando as frases eu sei e a frase que o Senhor trabalha sempre com o mesmo modelo. Ou seja, está ligando as duas últimas frases do texto, da anedota, ou as duas últimas frases do período, do último período. Passando adiante. Letra D. Com base na análise acima, ligue cada palavra à sua classificação. Advérbio de intensidade, mais ou mais? Mais. Conjunção adversativa, mas, com S, né? Então ficou aqui a cruz, o X, certo? Se estiver atrasado, pausa, responde esta página e depois continua, tá certo? Vamos passar adiante agora na página 85. Aqui na página 85 nós temos definições. A palavra mas é uma conjunção que indica oposição de ideias, contrariedade. Ela equivale a porém, contudo, todavia e entretanto. A palavra mais é um advérbio que atribui intensidade às palavras a que se refere. Além de indicar intensidade, a palavra mais, dependendo do contexto, pode funcionar como um pronome que indica quantidade. Veja o exemplo. No futuro, mais pessoas conhecerão as peças teatrais brasileiras. Então, vejam aí que a palavra mais está indicando quantidade, funcionando como um pronome. Agora, vamos falar sobre traz com S e traz com Z. Veja a cena a seguir. Essa poltrona reclina para trás? Só consigo pensar nas recordações que essa peça me traz. Analisando as palavras traz e traz usadas pelos personagens, responda às questões a seguir. Que semelhança há entre essas palavras? Que semelhança você pode observar, aluno do 8º ano, entre a palavra traz com S e traz com Z? Há uma semelhança. Em que aspecto? Em que sentido? O que é que vocês acham? Elas se parecem no quê? Na pronúncia. Isso mesmo, elas são pronunciadas da mesma forma. São pronunciadas igualmente. Possuem a mesma pronúncia. Certo? Letra B. Das duas palavras, qual indica uma ação? Traz com S ou traz com Z? Responda. A resposta é traz com Z. Isso. Porque traz com Z é verbo e verbo indicação. Traz, que neste caso, indica ação de trazer. Trazer o quê? No caso do contexto aí, trazer recordações. Certo? Letra C. E qual delas indica posição, lugar? Traz com S, não é verdade? Então, traz com S é a resposta da letra C. Percebam que esta palavra se refere, não se refere à ação de reclinar, mas sim se refere à própria poltrona. Indica o lugar, né, o direcionamento, para onde é que a poltrona deve reclinar, ou seja, para trás. Então, repetindo, na letra A semelhança está na pronúncia. Na letra B, traz com Z, que é do verbo trazer. Letra C, traz com S, indica a direção, né? Para onde é que a poltrona deve ser reclinada? Para trás. D. Com base na análise acima, ligue cada palavra à sua classificação. Traz com S e traz com Z. Qual é a que equivale à forma do verbo trazer? Você já sabe que é o traz com Z, não é isso? E o advérbio de lugar é o traz com S. Os termos traz e traz apresentam pronúncia idêntica, mas suas grafias e significados são diferentes. A palavra traz, com S, é um advérbio que indica posição, um lugar.
A palavra traz com Z é uma forma do verbo trazer, que apresenta significados como conter em si, transportar alguém ou algo. Vamos passar adiante agora para a página 86. Analise o emprego das palavras mas e mais na frase a seguir e assinale um X na alternativa correta. Queria ter acordado mais cedo, mas me esqueci de ligar o despertador. Leiam as 3 opções alternativas e assinale apenas uma delas. Vamos lá. Façam a leitura e assinalem. Já já farei a correção para vocês. Pronto? Vejamos. As palavras mas e mais apresentam o mesmo sentido na frase, podendo ser usadas como sinônimos. Concordam? Não, é falso. Essa afirmativa não está correta. Então, não vamos marcar o primeiro quadrinho. Segundo quadrinho. A palavra mas liga 2 orações, indicando oposição entre elas. E a palavra mais intensifica o sentido do verbo da palavra cedo. Marcaram a segunda? Sim, é exatamente esta a resposta, o segundo quadrinho. Vamos observar o que é que tem no terceiro quadrinho. A palavra mas indica oposição e poderia ser substituída sem alteração de sentido por portanto. Vocês lembram qual é o significado da expressão portanto? Portanto é uma conjunção, mas ela não pode substituir o mas. Porque, portanto, ela traz a ideia de conclusão e não traz a ideia de oposição. O portanto, ele só pode ser trocado por outra conjunção conclusiva, que não é o mas, porque o mas é adversativo. Então, questão 1, resposta ao segundo quadrinho. 2. Utilize as expressões abaixo para completar as frases a seguir. Agora eu vou permitir também, deixar um tempinho também, para que vocês respondam a questão 2 e já já eu faço a correção, certo? Vamos lá. Bem, agora nós já vamos fazer a correção dessa questão. Atenção! A professora sempre traz bons livros para lermos. O traz, na letra A, é um traz com Z, que é do verbo trazer. B. Mais dia, menos dia, eles vão se apaixonar pela leitura. Letra B é o mais com I, mais. C. Mudem para a fila de trás. Trás com S, indica posição, lugar, né? Lá atrás. D. Ele se emocionou, mas Bruno não entendeu por quê. Aí é o mas com S. Eu posso trocar por porém, ó. Ele se emocionou, porém. Então aí é o mas sem o i, mas. Mas conjunção. Letra E. O conto traz, aí traz com Z, que é do verbo trazer, importantes ensinamentos. F. Eu convidei, mas ele não aceitou.
Este mas também é conjunção indicando porém, entretanto. Quem está por trás dessa brincadeira? Aí é um traço com S, indicando lugar. Então, é advérbio de lugar. Traz com S na letra G. H. O ator precisou de mais luz para dramatizar a cena. Letra H é mais, com I. I. O menino traz o caráter dos pais. Do verbo trazer, então é traz com Z. Então, repetindo. Letra A, traz com Z. B, mais com I. C, traz com S. D, mas, conjunção. Letra E, traz com Z. F, mas, conjunção. G, traz com S. H, mais com I. E o menino traz com Z. Questão 3. Assinale um X na alternativa que completa corretamente a frase abaixo. O professor traz a mesa para perto da fila. Mais ou mas? O menino da fila de trás ou traz? Traz com Z ou traz com S? Continua sem entender a explicação. Qual será a alternativa que completa corretamente esta oração? Assinale. Já sabem a resposta? A resposta correta é o último quadrinho. O professor traz, com Z, a mesa para mais perto da fila, mas o menino da fila de trás continua sem entender a explicação. Resposta correta, o último quadrinho. Traz com Z, mais, mas e traz. Certo? Nós concluímos a atividade sobre o mas e o traz. Vamos retomar a atividade de ontem sobre pontuação. Então, você vai voltar algumas páginas aí atrás do seu módulo 3 para encontrar a atividade que nós paramos ontem, que é na página 58. Então, eu peço que vocês agora voltem para a página 58, aí no módulo 3 de vocês, para que vocês acompanhem a atividade. Página 58. Nós já estamos agora na página 58. Vamos juntos fazer essa atividade, continuando a falar agora sobre pontuação. Leia o fragmento de uma crônica e saiba o que acontece em uma escola quando um indígena resolve matricular seu filho, um adolescente pataxó. Página 58, primeira questão, módulo 3, continuando a nossa atividade de ontem sobre pontuação. Leia o fragmento de uma crônica e saiba o que acontece em uma escola quando o indígena resolve matricular seu filho, um adolescente pataxó, o índio. Meu Deus, é ele! Quem já conversou com um índio assim, papo aberto sobre futebol, religião, amor?
A primeira ideia que nos vem é da impossibilidade desse diálogo. Risos, preconceitos, talvez. Pois na minha escola, no ano de 1995, ocorreu a matrícula de um índio, um genuíno adolescente pataxó. O porteiro abriu o portão, sem que ninguém entrasse, e fitou ao longe o final da avenida. Surgiu entre a poeira e o derreter do asfalto um Fusca, pneus baixos, rebaixado, parou em frente da escola, o rádio foi desligado, tal o silêncio da multidão que se ouviu o rangido da porta abrir. Desceu o menino roliço, chicletes, boné da Chicago Bulls, tênis da Reebok, calça jeans, camiseta, Walkman nas orelhas, andou até o porteiro e perguntou: pode assistir ao Walkman? Esse Walkman, pessoal, é um aparelho de rádio ou toca-fitas portátil, usado com fone de ouvido. Então, antes dos aparelhos celulares terem a opção, né, de você ouvir música, MP3, existia o famoso Walkman, onde os adolescentes colocavam a fita no aparelho e ligavam o fone de ouvido e ouviam as músicas, certo? Página 59. Nessa crônica, apresenta-se a ideia de que muitas pessoas pensam que o diálogo entre o indígena e o não indígena parece algo impossível. Em sua opinião, por que isso acontece? O que é que vocês acham que é espantoso essa ideia de que não é possível ter um diálogo aberto com o indígena? Porque muitos de nós, a nossa sociedade ainda é bastante preconceituosa com relação aos indígenas. Muitos acreditam que índio nem existe, que é invenção, que eles não são de verdade. E muitos acabam se espantando com a civilização do índio, com o índio civilizado, o índio que veste roupa, o índio que frequenta a cidade, o índio que vai ao shopping, o índio que vive uma vida normal, assim como o homem civilizado da sociedade vive, certo? Então, como não temos esse costume de ver no dia a dia o indígena, né, frequentando o mesmo lugar que os outros homens frequentam, acaba gerando esse preconceito. Letra B. Como as pessoas se portaram a presenciar o adolescente indígena chegando à escola no primeiro dia de aula? O que esse comportamento revela? De acordo com a leitura do trecho da página anterior, como foi o comportamento das pessoas que presenciaram a chegada do indígena? Elas ficaram como? Respondam aí. Elas ficaram em silêncio. Foi um silêncio absoluto. Sabe aquela cena de filme, quando acontece algo que tudo fica em silêncio, parado, só o som do vento? Pois foi tipo isso. Então, eles ficaram no silêncio absoluto. E esse silêncio absoluto, ele revela o quê? Esse comportamento revela o quê? Curiosidade, estagnação, incredulidade, porque eles não estavam acreditando no que estavam vendo. Sabe aquela expressão, só acredito vendo? E estou vendo, mas não acredito? Pois é. Ficaram espantados com a chegada do índio, né, todo civilizado, moderno, no ambiente escolar. Então, eles ficaram em silêncio absoluto, e esse silêncio absoluto gerou curiosidade, incredulidade, estagnação. Letra C. Qual fato encerra a história surpreendendo os personagens? O que foi que aconteceu que surpreendeu todos que estavam na escola? Vocês já sabem, né? Que foi a forma, a maneira como o menino chegou à escola. Chegou num carro, vestido de um modo totalmente oposto ao que era esperado dele. Chegou ali de tênis, de boné, né? Tanto boné de marca quanto tênis de marca, calça jeans, mascando chiclete e ouvindo ainda música no aparelho eletrônico da época, certo? Então,
o que marcou, o que surpreendeu os personagens foi que o menino, ele chegou até a escola de uma maneira totalmente inusitada. Chegou num carro, chegou usando roupa de marca, boné de marca, usando, mascando chiclete, ouvindo música no aparelho eletrônico que na época era bastante conhecido, todo mundo queria ter um. Então, isso causou essa surpresa. Passando adiante agora para a questão 2. Observe o sinal de pontuação usado no início da primeira frase do texto. Que sinal foi empregado? Na primeira frase do texto. Que sinal foi empregado? E o que ele indica ao leitor? Vamos voltar um pouquinho no texto. Olha só. A primeira frase é: meu Deus, é ele. Vejam que o tom de voz com que foi feita a leitura já encaminha você a pensar na resposta. Qual foi o sinal de pontuação empregado? No início da primeira frase do texto. No início da primeira frase. O travessão, certo? E o que este travessão indica? Indica que alguém falou, né? Indica a fala de alguém. Indica que alguém falou. E falou de uma forma surpresa, né? Falou surpreso. B. Que outro sinal poderia ter sido usado com essa função? Nós vimos ontem um outro sinal que também indica fala e que não é o travessão. Qual é o nome desse sinal? São as aspas. Muito bem. Letra B, as aspas, certo? Então, letra B, a resposta são as aspas que são usadas, certo? Passando adiante. Letra C. No quarto parágrafo do trecho, o sinal de pontuação usado no início da crônica tem a mesma função? Então, voltem agora no quarto parágrafo do trecho. Observem lá o sinal de pontuação e vejam se ele tem a mesma função usada lá na primeira frase do trecho, do primeiro parágrafo. Vejam que o quarto parágrafo é este, ó. O porteiro abriu o portão sem que ninguém entrasse. Será que esses travessões aqui estão indicando fala? Com certeza, vocês estão pensando que não, né? O travessão que está aqui, ó, depois da palavra portão e antes da letra I, não está indicando fala. Então, não tem a mesma função do travessão que apareceu aqui na primeira linha do texto. Então, a primeira resposta é não, certo? Aqui na letra C. No quarto parágrafo do trecho, o sinal de pontuação usado no início da crônica tem a mesma função? Não. Explique. Então, quando o travessão não está indicando fala, é porque ele está separando, pessoal, aposto, está explicando, esclarecendo. Ó. O porteiro abriu o portão sem que ninguém entrasse. Então, sem que ninguém entrasse, está acrescentando informação a mais, certo? Então, este travessão aqui, este travessão está isolando uma informação a mais, uma informação do texto, certo? Então, está acrescentando mais uma informação ao parágrafo do texto. Então, recapitulando, na letra C, não tem a mesma função e está sendo usado como forma de separar, de isolar uma informação no texto, certo? Questão 3. De acordo com o que você já conhece e com o que estudou nesta sessão, relacione o sinal de pontuação à função dele no texto. Você tem aí 4 sinais de pontuação e 4 funções. Faça a correspondência e já já faremos a correção, certo?
Pronto, vamos fazer a correção. Indica final de frases declarativas. Letra C, ponto final. Indica que a ideia expressa está incompleta e deve ser preenchida com a imaginação do leitor. Reticências. Letra D. Indica surpresa. Exclamação. Letra B. Isola um vocativo, vírgula. Letra A. Então a sequência é C, D, B e A. C, D, B, A. Pronto. Finalizamos as nossas atividades de hoje, certo? Não é necessário que me envie as fotos dessa atividade por e-mail, nem pelo WhatsApp. Se não conseguiu responder a algumas das páginas de hoje, assista esta aula outra vez na parte que você não compreendeu, para que você possa acompanhar a correção e deixar a sua atividade toda completa, certo? Finalizamos por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Um bom restante de semana de aulas. Que Deus abençoe a cada um. Qualquer dúvida, está à disposição. É só procurar, certo? Tchau, tchau.